Olá, boa tarde. Eu vi um vídeo em que um pastor foi perguntado sobre o dízimo e a pessoa perguntou a ele por que ele, sendo uma pessoa tão inteligente e tão estudiosa, ele aplica o livro de Malaquias às pessoas de hoje, ao povo da igreja. Então ele respondeu que o amigo estava equivocado, porque o livro de Malaquias ele tem que ser aplicado aos dias de hoje, porque o roubo ele é algo que ele é transcendente. Não foi somente o povo de Israel que roubou a Deus. Nós também roubamos a Deus. Essa foi a resposta que ele deu. Ele usou, né, 2 Timóteo 3,16, aonde está escrito que toda a escritura é inspirada por Deus. Mas, meus amigos, eu quero aqui dizer uma coisa para vocês. O que são as escrituras? As escrituras, ela compreende de Gênesis a Malaquias. As escrituras foram inspiradas por Deus, de Gênesis a Malaquias, o Taná. Mas eu queria também dizer a vocês o seguinte, que Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento e nem Escritura. Mateus, Lucas, João e Marcos é a biografia de Jesus Cristo de Nazaré, desde o dia do seu nascimento até o dia da sua morte. Foram homens que escreveram os relatos do que eles viram. Eles viram Jesus batizando, eles viram Jesus falando diversas coisas e eles anotaram e eles fizeram esse livro. Ou seja, é uma biografia. Não é o Novo Testamento e nem tampouco as Escrituras. As Escrituras compreendem de Gênesis a Malaquias. Outra coisa, Malaquias não pode ser aplicado a nós porque não era um livro da lei, tá? E também foi uma sentença de Deus contra o povo de Israel, principalmente contra os sacerdotes, os levitas, que usavam erroneamente os dízimos e as ofertas. Eles estavam usando de forma errada. Então ali é uma fala de Deus contra esse povo, não contra nós. Mas os pastores trazem isso para a atualidade e aplicam à igreja. A igreja se sente coagida porque não consegue compreender a Bíblia e a igreja fica com medo e aí dizima, tira 10% do seu salário e entrega. Mal eles sabem que naquela época o dízimo era dado anualmente. E hoje eles dão dízimo todo dia, toda hora, todo mês. Basta as portas da igreja estar abertas, eles estão pedindo dízimo. Então, meus amigos, eu quero que vocês compreendam o seguinte, que lá em Hebreus 9:17 diz que o testamento ele só tem valor quando o testador morre. Quem era o testador? O testador foi Cristo. Enquanto Cristo viveu em Mateus, Marcos, Lucas e João, o testamento não tinha valor. Após a sua morte, aí sim, o testamento passou a ter valor. Por quê? Porque houve derramamento de sangue. Porque, como diz a própria lei, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E lá em 1 João 3:4, se eu não me engano, Jesus, ele
é o fim da lei. Ele pôs fim à lei de Moisés. Ele veio com essa finalidade. Ele foi um cumpridor da lei, evidentemente, porque ele nasce judeu e ele nasce debaixo da lei de Moisés. Então ele tinha que cumprir a lei de Moisés. Porque quem não cumprisse a lei de Moisés estava correndo sérios perigos. Então ele cumpriu a lei de Moisés. E principalmente para que ele fosse um exemplo para o povo judeu e para que ele tivesse moral e respaldo para pagar através do seu sangue pelos pecados de todo o seu povo, que era o povo de Israel, ele precisou cumprir a lei. Então eu vejo às vezes pastores, eu ouvi isso a vida toda na igreja, pastores dizendo assim: Jesus é o nosso grande exemplo, porque ele se deixou ser batizado, ele fez a Santa Ceia, que não foi Santa Ceia, foi Páscoa. Então eles alegam isso, mas Jesus não era exemplo para nós hoje, Jesus de Nazaré. Jesus foi exemplo para o seu povo, porque ele cumpriu a lei de Moisés. Mas ele pôs fim à lei de Moisés na cruz do Calvário. E ele trouxe uma nova aliança através do seu sangue. Ele trouxe uma nova aliança, e nessa nova aliança, aí sim, ele traz o Novo Testamento, através do apóstolo Paulo. A saber, as 14 epístolas do apóstolo Paulo, que ele entregou ao apóstolo Paulo, depois de morto e ressuscitado. Ele entrega ao apóstolo Paulo para que o apóstolo Paulo pregue para os gentios. Ou seja, Paulo pregou para os gentios. Jesus deu a ele essa missão. Portanto, o Novo Testamento compreende as 14 epístolas do apóstolo Paulo. João, Marcos, Lucas e Mateus é a biografia de Jesus de Nazaré. E as Escrituras é de Gênesis a Malaquias. Agora vocês conseguem compreender? Então, e hoje? O que a gente faz? Hoje você tem que viver a sua vida. Desfrute do bom e do melhor, de tudo que Deus pode te dar. Sabendo que toda escolha que você fizer, ela tem consequências. Ou para o bem ou para o mal. Você é que vai plantar e colher. Deus não planta para ninguém e não colhe para ninguém. Você planta e você colhe. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você plantar coisas ruins, você vai colher coisas ruins. É assim. Quando você morrer, teu corpo tombar, se teu espírito pertence a Deus, ele voltará a Deus. Senão, ele desaparecerá. Simples assim. Simples assim. Se você for de Deus, o seu espírito voltará a Deus. Se você não for de Deus, o seu espírito desaparecerá. Agora, nessa terra, você tem que plantar o melhor para colher o melhor. Viva a sua vida, desfrute do bom e do melhor. Coma do bom e do melhor. Vai passear com a tua família, vai sair com a tua família. Compra um carro bom para você, reforme a tua casa, invista nos seus filhos. Dê boas escolas para os seus filhos, ensine os princípios a ele do bem, para que ele colha coisas boas. E aí você terá uma vida regalada, uma vida melhor. Porque Deus quer que a gente desfrute do bom e do melhor. Mas sabendo que a escolha é nossa. Deus não escolhe nada para a gente, Deus não dá casamento para a gente, Deus não dá marido, mulher, nada. Somos nós que escolhemos. Porque se nós escolhermos mal, nós vamos se dar mal. Se nós escolhermos bem, nós vamos se dar bem. Então, não ponha a culpa em Deus. A culpa é toda nossa. O erro é nosso. Mas é com os erros que a gente aprende. Errar não é o problema. Nós podemos errar. Porque para aprender a gente precisa às vezes errar. O que não pode é repetir os erros. Aí sim. A gente tem que aprender com os nossos erros. Não tenha medo de errar. Tenha medo de não aprender. Isso é que a gente deve pensar e refletir, tá? Se vocês puderem, deixe um joinha, um like, para ajudar o canal aqui do amigo.